Gente, bom dia! Estamos dando início a mais uma semana de conteúdos de sociologia. A gente sabe que esse bimestre estamos estudando muito sobre globalização e comunicação. E hoje, mais uma vez, vamos continuar falando sobre esse fenômeno que é a globalização. Temos um vídeo falando, uma aula falando sobre, de fato, o que é, né? O que é esse fenômeno. E hoje a gente vai entender mais os processos, né? Os processos que estão dentro desse assunto, tá bom? A gente sabe que a globalização ela é um fenômeno de intensificação no que diz respeito às trocas comerciais, culturais e econômicas entre os países, né? É quando os países eles vão interagir entre si e vão ter esse tipo de trocas, né? E então, quando a gente pensa nessas trocas, a gente entende que a globalização ela é marcada pela interação social. Então, a interação social é o principal fator que ordena a globalização. Então, se eu estou falando sobre interação social, você vai dizer para mim, né? Você pode me perguntar, Sabrina. Então, desde o início, né, desde que a gente entende que mundo é mundo, né, desde do início da história da humanidade, a gente sabe muito bem que aquelas pessoas que viviam naquele período, né, que eram os nômades, né, conhecidos como os nômades, eles estavam ali migrando de um lugar para o outro o tempo inteiro, sempre tentando buscar uma adaptação melhor, né, um clima melhor, uma plantação melhor para alimentação. Então a gente sabe que desde o início esses seres humanos eles estavam interagindo, trocando vivências o tempo inteiro, né? Com essas migrações. Aí você vai me dizer, então a globalização existe desde o início praticamente, né? Mas aí eu vou te falar, bem, gente, não é bem assim, né? Esse fenômeno, ele na verdade, os estudiosos até hoje discutem muito sobre quando ele deu o seu início, né? Quando ele realmente apertou lá o botão do play. Mas hoje a gente vai entender melhor sobre essas etapas. Mas aí eu vou te dizer, bem, gente, pensando de uma forma sem entender e compreender muito o conteúdo, eu até poderia dizer para vocês que sim. Mas, na verdade, não é bem assim. A globalização ela é marcada através dessa interação social que gera mudanças de formas simultâneas, né, entre os países. Então, da mesma forma que essa mudança, né, quando eu faço interação, vamos supor, eu moro no Brasil e estou fazendo uma interação com os Estados Unidos, essa mudança ela ocorre de forma simultânea. E aí a gente vai perceber que na apostila de vocês a gente vai ter 3 fases, né, desses processos de globalização. A gente vai perceber que o primeiro processo, a primeira etapa da globalização, ela se dá a partir do momento das grandes navegações, a partir aí do século XV, né, quando a Europa ela vai, né, navegar aí entre os oceanos do mundo para conhecer novas terras, para dominar novas terras. Então, é o início aí, digamos, né, do capitalismo, esse capitalismo comercial, né, onde a Europa está aí em busca de novos horizontes, de novas conquistas. Então, a gente percebe, por exemplo, né, e aí vamos dar exemplos. Quando a Europa ela começa a descobrir as Américas, a gente vai perceber que a Europa vai interagir com a América em si, com as suas trocas de matéria-prima, né? Quando ela pega a matéria-prima, né, daquele continente para o seu benefício. Então a gente vai ver essa comunicação, essa interação de forma simultânea, onde a gente vê esses europeus chegando nas Américas e pegando daquela matéria-prima. Então a gente percebe que ocorre isso e gera uma mudança naquele contexto, né?
Também, quando a gente vê os portugueses chegando aqui no Brasil e usando a nossa matéria-prima também para benefício deles, a gente está vendo essa interação de forma simultânea. Quando a questão da escravização também. Então, esses são exemplos para vocês entenderem bem, de fato, o que é, né, e como que essa globalização ela começou dando início. E aí, gente, a gente vai ter uma segunda etapa de globalização, né, que eles chamam que é a etapa a partir do século XVIII, que é a etapa da Revolução Industrial, quando a gente percebe que o capitalismo ele vai se expandir de verdade pelo mundo, né? O capitalismo ele vai ganhar forças, ele vai ganhar, digamos que ele vai ganhar forças em si, né? Nos seus novos territórios. Então essa é a segunda etapa, que vocês têm que ter em mente, que é a partir da Revolução Industrial até a Segunda Guerra Mundial. E a terceira etapa é exatamente a partir dessa Segunda Guerra Mundial até o fim da Guerra Fria. Eu acho que eu já falei isso em outra aula, que a globalização, o termo globalização, ele se dá mesmo aí a partir dessa queda do Muro de Berlim, do fim da Guerra Fria, né? Que aí a gente entende de fato o que é esse fenômeno, né? Então, nesse momento de Guerra Fria, a gente percebe o mundo de forma bipolar, a gente percebe esses dois sistemas, o capitalismo, o socialismo, né? Tentando ganhar forças, e com a queda do Muro de Berlim, quando a gente vê a queda da União Soviética, o capitalismo de fato ele se expande agora de forma oficial pelo mundo. Agora o capitalismo ele é oficial, ele ganha sua força, e aí a globalização ao mesmo tempo ela se expande, porque agora os países, né, os estados, eles vão começar a ter mais esse sentimento de nacionalidade, né? As pessoas vão se sentir mais pertencentes do seu próprio país, né? Como pessoas que fazem parte daquele sistema, do sistema capitalista, né? Por mais que a gente saiba que existem muitas pessoas que são anticapitalistas, mas vivemos nesse mundo, né? De fato vivemos, estamos aí trocando, fazendo essa troca de capital o tempo inteiro. E enfim. E aí, gente, a gente vai perceber também a criação de organizações que pensam, né, juntas, né, organizações que pensam de forma conjunta entre os países, como a ONU. A ONU ela é criada após aí a Segunda Guerra Mundial para pensar sobre direitos humanos, para pensar, né, para conversar entre si sobre melhorias, né, no que diz respeito aos direitos das pessoas e principalmente os direitos humanos. Mas mesmo com a criação dessas organizações, a gente percebe o efeito da globalização em vários sentidos, né, em várias camadas. E a gente vê que ela traz, de fato, essa expansão da informática, a expansão das indústrias de telecomunicação, a expansão da automoção, enfim, da tecnologia. E com esse mercado mundial, né, com esse mercado tecnológico se expandindo por todo o mundo, a gente vai entender e perceber que agora digamos que alguns cargos, alguns empregos, né, eles se tornam, na verdade, insignificativos, porque com a tecnologia e com a informática, alguns empregos, né, alguns setores que as pessoas trabalhavam vão ser substituídos, na verdade, por essa nova forma, né, por essa tecnologia, por essa informática. Então as pessoas vão ficando desempregadas porque elas não têm mais lá o seu trabalho, elas não têm mais o seu significado dentro daquela indústria, dentro daquela empresa, e porque estão sendo substituídas. Então a gente vai ver
que a globalização ela tem esse marco do desemprego também, né? Dessas desigualdades. E uma coisa que a gente precisa ter em mente também, que é importante quando a gente fala sobre esse tema, é sobre a questão do neoliberalismo, né? Porque a partir ali da década de 80, quando a globalização ela está se moldando, essa pauta neoliberalista ela vai tomando força, né? Os Estados Unidos, a FMI, eles vão se juntando para discutir e realmente para implantar, né, o neoliberalismo aí nos estados. Porque que acontece, gente? Até então, né, com esse mundo bipolar, a gente percebia ideias diferentes no que diz respeito ao que se pensar sobre o Estado, né, o papel do Estado. Mas agora que o mundo ele é capitalista, a gente precisa pensar em algo que se molde a ele, né? Então o neoliberalismo ele tem tudo a ver. O neoliberalismo ele fala muito sobre essa questão da não intervenção do Estado na economia, né? Essa intervenção mínima, porque para eles o mercado ele precisa ser livre, as trocas, né, do capital eles precisam ter uma liberdade. Isso favorece muitas empresas, as indústrias, né, principalmente nesse contexto das empresas transnacionais, né? Então a gente vai perceber que esse neoliberalismo ele é implantado e ele traz, né, com ele a privatização dos serviços públicos. Então agora as pessoas que estão desempregadas elas também não têm mais aquele serviço público para ajudá-la. Então realmente eu preciso trabalhar agora para pagar de um bom recurso de saúde para mim, de educação e tudo mais. Então o ser humano ele se torna digamos que mais vulnerável a esse sistema, tá? Que vivemos agora. E aí a gente vai ver tendências que são a favor, né, do neoliberalismo, que são aqueles que são a favor do livre mercado, e aquelas pessoas que também que são contra, né? Porque o neoliberalismo trouxe essas desigualdades sociais, trouxe esse problema no que diz respeito aos direitos trabalhistas. Então a gente percebe correntes aí que falam sobre esse tema e principalmente sobre a globalização também. A gente entende que a sociologia agora fala muito sobre esse tema, né? Sobre esse mundo global, sobre esse mundo que possui essa troca, essa interação o tempo todo, onde o espaço ele se tornou mais curto, né? Agora a gente vai até a Europa, sei lá, em quanto tempo? 10 horas de avião. Antes levava tanto tempo, né? Então hoje a gente vive nesse mundo curto, digamos assim. Tá bom? Gente, até a próxima. Obrigada pela atenção de vocês.